Fala, meus amores, professor Clebinho na área. Mais uma aula para começar. Você sabe que dentro da termodinâmica você não deve se preocupar exclusivamente com as aulas da máquina térmica. Você precisa entender o oposto da máquina térmica, que são os refrigeradores. Então, fique atento que nessa aula eu vou dar uma aula para você explicando onde está o calor, o trabalho, a variação da energia interna, o que é um refrigerador. Claro, a gente não está num curso técnico, onde eu vou te ensinar a consertar um ar-condicionado. Por outro lado, eu vou te ensinar a teoria, o que é que está acontecendo para que uma máquina de refrigeração consiga retirar calor, olha que doideira, de algo que já está frio, como essa sala, e levar esse calor para algo que está quente, que é a parte lá de fora desse ambiente. Ah, detalhe, antes da gente começar essa aula, dá uma curtida aqui nesse vídeo, vai lá. Escreve alguma coisa no comentário e se eventualmente você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, dê uma moralzinha para nós, porque tem muito material bacana vindo para te ajudar a passar no Enem. Vamos começar então a nossa brincadeira? Logo depois da vinheta. Bem-vindos, bem-vindas, mais uma aula de física, professor Clebinho na área. Nessa aula você vai aprender como é que funciona um refrigerador, ou seja, um ar-condicionado, uma geladeira, um freezer. Só que você vai aprender isso para uma prova do Enem. Então, como é que o Enem iria abordar isso? O que é que, teoricamente, eu preciso conhecer para me dar bem nisso aqui? Tá pronto para a nossa aula? Separou o seu papel e a sua caneta? Então, vamos começar a nossa brincadeira. Vamos lá? Meus amores, olha só. O refrigerador, ele faz o oposto, literalmente, o oposto de uma máquina térmica. A máquina térmica, ela recebe calor de uma fonte quente. Ó, vamos desenhar aqui. Aqui já tem uma figurazinha aqui que eu lhe mostro já já o que é que isso significa, certo? Mas vamos focar aqui, ó. Vou pegar aqui uma caneta de outra cor. Vamos aqui. E azul. Pronto. Sai? Pronto. Saiu? Beleza. Imagina que isso aqui é uma máquina. Uma máquina térmica, como motor de um carro, por exemplo. Ele recebe calor. O calor que vem dele vem de uma fonte quente, certo? Eu vou chamar de Q1. Aí ele realiza um trabalho, que é esse o papel dele, e ao realizar trabalho ele desperdiça um pouco de energia para uma fonte fria, como o ambiente, por exemplo. Observe que o calor está vindo do quente para o frio, isso é um processo espontâneo, natural. Já o nosso refrigerador, ele vai fazer o contrário. Ele vai pegar essas setas e vai inverter todas elas. Deixa eu desenhar por cima dessa para você perceber a diferença. Ele vai receber trabalho e esse trabalho vai forçar o calor sair da fonte fria e ir para a fonte quente. Você entendeu que ele é literalmente o inverso, ele inverteu todas as setinhas? Então é isso que um refrigerador vai fazer. Para a gente entender, eu trouxe esse material aqui. Esse material aqui é parte do nosso curso de física. O material, inclusive, em breve estará disponível para você em diversas plataformas. Todo esse livro que eu mesmo escrevi para te ajudar a passar na prova do Enem, beleza? Confirmando com o Dona, a imagem está bem legível, está dando para todo mundo entender. As laterais não estão cortadas, está tudo certo? Então, vamos embora. Acompanhe comigo. Ó. Existem máquinas que, durante seu funcionamento, transformam trabalho em calor. Beleza? Top. Essas máquinas realizam a transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Ó, existem máquinas que durante seu funcionamento elas transformam trabalho em calor. Não é mais calor em trabalho. Então o que é que elas fazem? Elas tiram o calor da fonte fria e levam para a fonte quente. É o oposto do que é espontâneo. Acompanhe o resto da leitura. É importante lembrar que esse processo ele não ocorre espontaneamente. O exemplo mais comum é a geladeira. O motor da geladeira retira calor do congelador, que é uma fonte fria, e envia para o meio externo, que é uma fonte quente. E para isso, ele precisa gastar trabalho que é produzido pelo compressor. Aí, nessa ilustração que você está vendo aqui, a gente tem um diagrama apresentando o que acontece com uma geladeira. Olha só. Aqui nós temos um compressor. O que é que esse compressor faz? Ele vai pegar os gases que circulam por dentro de uma tubulação e vai comprimir esse gás. Agora, eu preciso que essa compressão ela aconteça de forma rápida para ser adiabática e toda vez que eu faço uma compressão adiabática, eu tenho uma elevação de temperatura. Eu comprimo, a temperatura aumenta.
É a principal característica da transformação adiabática, certo? Quando esse compressor comprime o gás de forma muito rápida, esse gás aumenta de temperatura. Vamos inventar um número, só para exemplo. Vamos fingir que esse gás ele subiu a temperatura para 50 graus Celsius, certo? Aí esse gás ele vai vir aqui por dentro dessa tubulação, seguindo essa setinha, e como ele está a 50 graus, o ambiente está a 50 graus, a rua, o ar, a sua cozinha, o seu ambiente está a 50 graus? Não, professor, está a 30. Então, espontaneamente, o calor vai de onde para onde? Vai de 50 para 30. Não é assim? Então, essa tubulação está cheia de um gás com a temperatura mais elevada que o ambiente. Então, ele começa a perder calor para o ambiente. Espontâneo. Então, ele perde energia, perde calor. Só que quando esse gás ele chega aqui nesse outro espaço, ele vai passar por um tubinho de estreitamento. E quando esse gás passar para o outro lado, ele vai se expandir de forma adiabática. E aí eu vou ter uma expansão adiabática, não mais uma contração. A contração aconteceu no compressor. Do lado oposto eu tenho uma expansão. Ele vem por uma tubulação mais larga, passa para uma tubulação estreita, e aí como esse gás ele está agora num ambiente bem estreitinho, ele se expande passando para um ambiente mais largo, que seria essa tubulação que está aqui em azul. Quando o gás passa por uma expansão adiabática, há uma queda brusca de temperatura. Vamos supor que esse gás, olha o que aconteceu com o gás. O gás estava, exemplos, tá bom, meus amores? Apenas exemplo. O gás saiu daqui a 50 graus. Aí o ambiente está com 30. Então ele perdeu o calor para o ambiente, certo? Quando ele chegou aqui em cima, porque já tá vendo esse tubinho em formato de uma cobrinha? É para dizer que esse tubo ele é bem grande. Então o gás demora para chegar do outro lado. Quando ele chega do outro lado, ele já chega a 30 graus. Por quê? Porque ele já perdeu calor por causa dessa diferença e se equiparou à temperatura do ambiente. Ele entrou em equilíbrio com o ambiente. Beleza? Quando ele chega aqui a 30 graus Celsius, aqui tem um Czinho de Celsius, ele passa pelo estreitamento e sofre uma expansão adiabática. A temperatura cai. Ele estava em 30. Vamos supor que ele caiu para 5 graus. Sei lá, 10 graus. Vamos supor que caiu para 10 graus. A temperatura desse lado caiu para 10 graus. Observe, é adiabático. Ele não precisou receber calor para fazer essa expansão, certo? Ele só caiu a temperatura porque o processo foi rápido. Só que vamos supor que nosso quarto, a parte de dentro da geladeira, o que for, vamos supor que essa fonte fria, ela é uma fonte que está, por exemplo, a 20 graus, certo? Olha só, um lado está a 30 e o outro lado está a 20. Só que esse gás chegou aqui numa temperatura de 10 graus. Então, o que é que vai acontecer? Esse lado que é mais quente vai ceder calor, tá vendo a setinha do Q1? Ele vai ceder calor para o gás, que está mais frio. Como isso aqui também é uma serpentina, demora para o gás chegar lá embaixo. Quando ele chega lá embaixo, ele chega em equilíbrio com a parte interna daquele recipiente. E aí ele chega a 20 graus. E aí ele repete o processo. O compressor comprime o gás rápido para que ele sofra uma compressão adiabática e o processo se repete. E cada vez que o ciclo acontece, esse lado aqui recebe calor, enquanto que o outro lado libera calor. Em outras palavrinhas, deixa eu pegar uma canetinha aqui de uma cor aqui lilás. Vou dar uma exagerada aqui na espessura dela. Olha o que é que está acontecendo no final das contas. O calor está entrando pela parte que está mais fria e saindo pela parte que é a fonte quente. Percebe isso? Cada vez que o ciclo se repete, o nosso refrigerador está extraindo calor de algo que já é frio e levando para a parte que já é quente. Só que qual é o elemento chave para isso acontecer? O compressor. O resto acontece de modo espontâneo, mas eu preciso que algo comprima esse gás. E para que esse gás seja comprimido, imagina o pistão, o gás dentro do pistão e ele vai dentro do cilindro, né? E o pistão vai comprimir esse gás. Eu preciso que algo de fora pressione isso aí, ó. Ele não vai pressionar o gás de modo espontâneo. Então, numa geladeira, eu preciso de um motorzinho elétrico. Esse motorzinho elétrico, ele vai comprimir esse mecanismo, vai fazer o mecanismo funcionar. Quando eu estou falando de ar-condicionado de alguma residência ou de uma geladeira, alguma coisa assim, está acontecendo o seguinte, deixa eu apagar essas coisas, vamos dar o exemplo de um ar-condicionado, tá bom? Vamos entender no ar-condicionado quem é quem aqui.
Aqui no meio, nós vamos colocar uma parede. Imagine que isso aqui é a parede do seu quarto, certo? Paredinha do seu quarto aqui, ó. Do lado de dentro da sua casa, vai ter um aparelho aqui em cima, que é o aparelho que vai retirar o calor. A gente chama esse aparelho de ar-condicionado, né? O ar condicionado é o ar do ambiente que está condicionado. Aquela máquina é o aparelho que faz o mecanismo acontecer. Ele é um condicionador de ar. Então, esse aparelho aqui de cima, o que é que ele vai fazer? Ele vai funcionar fazendo isso aqui, ó. Ele vai fazer esse papel aqui, ó. Só que lá fora da sua casa, pela parede de fora, tem um aparelho grandão, geralmente maior do que o que está dentro. Ele fica aqui fora e dele ventila um arzinho bem quente. Percebeu isso? Muito bem. De onde é que vem o calor que aqueceu esse ar? Veio da parte de dentro. Então a parte de dentro retirou o calor, porque essa tubulação está aqui dentro desse mecanismo, e aí ela vem para a parte de fora. Aí, olha a nomenclatura que a gente vai dar para essas coisas aqui. Deixa eu apagar tudo isso. Apaga, 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 apaga e apaga. Muito bem. Olha como é que dá os nomes a essa coisa. Deixa eu diminuir essa espessura aqui. Essa parte que está dentro recebe o nome de evaporadora. Então, no seu ar-condicionado, a parte que fica dentro da sua casa é a evaporadora. Isso acontece porque esse gás que está passando ali por dentro, em alguns momentos ele fica condensado, ele vira líquido, que é quando ele está em alta pressão, e em outros momentos ele vira vapor, que é quando ele está em baixa pressão. Então, como essa parte azul da figura é onde ele perdeu pressão, então o gás voltou ao estado de vapor, esse dispositivo é chamado de evaporadora, certo? Porque o gás que estava lá dentro voltou ao estado de vapor. O compressor comprimiu esse gás e esse gás passou a virar meio que um líquido, ele se torna um líquido, de tão comprimido que ele está. Então o ar se condensou. Então a máquina que está do lado de fora recebe o nome de condensadora. Professor, essa coisa que está desenhado aqui embaixo é aquela máquina lá de fora? Nananina, não. Isso é a representação do compressor. Na verdade verdadeira, esse compressor está lá fora, dentro daquela coisinha chamada de evaporadora, escondidinho e discreto lá dentro, fazendo todo o trabalho. E essa tubulação, professor, como é que ela vem? Pois é, existe uma tubulação saindo da evaporadora e indo direto para a fonte quente, que é exatamente por onde esses gases estão circulando. Fez sentido como é que funciona um ar-condicionado? Pois olha que legal. Olha o papel que ele vai fazer. Retirar calor de uma fonte que está fria, levar para uma fonte que está quente, à medida que ele recebe um trabalho. Aí, a gente pode medir o quão eficiente é esse dispositivo. Então vamos trazer esse aqui de volta para a espessura normal. E como é que eu descubro essa eficiência? Eficiência é como se fosse uma espécie de rendimento, mas a gente costuma mais chamar o termo eficiência energética para os aparelhos de refrigeração, para não confundir com as máquinas térmicas, tá bom? Então, dessas três coisas que aparecem aqui, qual delas é a que é útil para a gente? E qual delas representa o total que a máquina recebeu? Pois então, o que é útil para a gente é o calor que foi retirado, é o calor que foi enviado para a fonte quente. Por isso que ele está na parte de cima da nossa fração. Fez sentido? Muito bem. Agora, qual é a energia total que ele recebeu? Ele recebeu trabalho. Ele recebe trabalho mecânico para fazer o calor andar de ré, andar do frio para o quente. Então, essa divisão vai dar um número decimal. Obviamente, 0, alguma coisa. Isso quer dizer que é o percentual de eficiência desse nosso refrigerador. Viu como é simples? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E com essa aula, a gente fecha a nossa playlist de exposição teórica do conteúdo da termologia. Mas como você já se inscreveu, fique atento, tem outras playlists em construção, tem playlists que já estão prontas com os conteúdos, como por exemplo eletricidade, e vai ter em breve as resoluções de questões dentro de cada um desses temas, tá bom? Bons estudos, forte abraço e até a próxima aula. Tchau!